Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Bom dia, deputado. Prazer ter você aqui, viu? Bom dia. Já deu uma voltinha no mercado ou deixou pra Não, vim tomar direto café pra cá. e O comer mercado uma gosta de vir broa? mais no final do dia, né? Ah, é? Essa é a dica, então? Ó, o deputado trouxe uma senha nova aqui, que a ninguém gente tinha chega falado muito isso aqui cedo, ainda não. sai muito cedo também no mercado. É a turma do barba, cabelo e bigode, etc. A turma que fica até mais tarde aqui no mercado. Acho que ainda temos uns 2 dias para tentar aderir a isso, né, Thalita Marinho? É o porque final na do dia, então, sexta-feira, melhor. depois das 17 horas, o fígado congelou, acebolado e a cerveja ficou melhor, entendeu? Meu Deus do céu. O negócio fica bem importante. O senhor é um frequentador assíduo, deputado, aqui do mercado, ou não aqui, também em São João del Rei, no período em que passa, evidentemente, por lá, é adepto a circular habitualmente pelos mercados, manter compra de produtos? Como é que é a sua relação com o mercado? Não, em qualquer lugar que eu vou em Minas, no interior, eu faço questão de visitar os mercados. Eu sou um apaixonado por mercado. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa identidade, né? Como mineiro. E aqui o Mercado Municipal de Belo Horizonte é visitação obrigatória para quem vem de qualquer lugar do Brasil ou do interior. Porque eu falo o seguinte: vier a Belo Horizonte, não conheceu o mercado, não foi a Belo Horizonte. Agora ir a Paris e não ver a Torre Eiffel. A relação que o Belo Horizontino tem, que o turista tem, é isso. Acho que o mercado é muito mais importante para a cidade, até pelos problemas que existem, do que a Lagoa da Pampulha é como cartão postal e como impacto turístico, né? A gente tem muito mais uma relação. O mercado aqui é um barato. Agora, deputado, a gente tem falado muito com todos aqueles que nos visitam aqui no Café com Política, aqui nessa temporada especial da FM O Tempo no Mercado Central, sobre a variedade de produtos que a gente encontra aqui no Mercado Central, o que representa muito o estado de Minas Gerais, né? De forma óbvia, você encontra tudo o que você quer, de tudo e mais um pouco, e dos tantos pontos que Minas tem, né? Mas a gente fala também da importância desses produtos. Importância de quem produz lá no norte de Minas, de quem produz lá no noroeste, no sul de Minas, todos os pontos que a gente tem aqui no estado, e esses produtos que chegam aqui pra gente e que muitas vezes a gente desconhece o esforço desse produtor, a dificuldade desse produtor, a falta de viabilidade para que ele continue produzindo esse produto que é tão bom e é tão excelente. Eu falo muito isso, a vocação econômica do Estado, além das questões que a gente já conhece da mineração, do agronegócio, é também a agricultura familiar, né? E a gente fala que alguns pilares, e são coisas simples, se você conseguir resolver, você ajuda muito a vida do produtor, que é o quê? A permanência no campo, condição de permanência, o escoamento de produção e garantia de mercado. Eu acho que nos últimos anos, a gente falando aí também da política, né? A volta do governo do presidente Lula significa você voltar a ter políticas robustas nesse sentido. Nós vimos a volta do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o fortalecimento do PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Nós vamos ter agora de volta Minha Casa, Minha Vida Rural, que é o antigo PNHR, Luz para Todos, que já havia sido encerrado. Então, isso tudo ajuda a criar as condições. E evidente, né? O cuidado das estradas. Os produtores reclamam muito das condições de estrada para o escoamento, seja aquelas vicinais ou então algumas rodovias que às vezes não está adequado. E depois, por fim, é isso, né? Onde vai comercializar, quais são os pontos de comercialização. Então, acho que a gente tem que pensar toda essa cadeia de fortalecimento do pequeno produtor. E os mercados cumprem essa função, né? Eu te falava agora há pouco que eu faço questão de visitar os mercados, são lugares, e as feiras também, que são os lugares que a gente consegue ter a possibilidade dessa comercialização. Então, acho que isso tem que estar no nosso horizonte. São milhões de famílias que vivem da agricultura familiar, um pouco na subsistência, um pouco também para a questão da ocupação e da renda. E aí, claro, né? A gente está falando aí de um percentual significativo da comida que vai para nossa mesa. A gente fala muito, deputado, sobre o valor e o peso do agronegócio. E muitas vezes a imagem que se coloca e que se percebe na população é de alguém dizer: o agronegócio é aquele grande produtor que tem um maquinário de excelência, de última tecnologia e etc. Mas há também esses produtores que o senhor mencionou. De maneira geral, o atendimento que é dado a eles pelas estruturas de Estado e pela iniciativa privada, para o acesso, ela é adequada nesse momento para o que Minas Gerais tem, com tantas diferenças que o Estado tem? O senhor roda pelo Estado, seja como dirigente partidário, seja como deputado. Nós temos um atendimento adequado do governo federal, do governo do Estado, para atender as demandas desse pequeno produtor também? No Estado, muito precário. Eu desconheço qual que é a política do Estado para o fortalecimento do pequeno agricultor. No caso do governo federal, aí eu já consigo te elencar um conjunto de ações, né? Eu falava agora há pouco do PA. O que é o PA? Programa de Aquisição de Alimentos. Você
organiza associações de produtores, elas recebem o recurso do governo federal, remunera o pequeno produtor e essa produção você pode distribuir para papais, para entidades que tratam da segurança alimentar. Olha que interessante, numa ponta você estabelece a remuneração do pequeno produtor e na outra ponta você trabalha segurança alimentar e nutricional. Nós apresentamos um projeto, o governo federal liberou cerca de 530 milhões de reais para esse programa nesse primeiro ano, de propostas que foram apresentadas, chega em torno de R$1 bilhão, segundo os dados da Conab, e a gente está aí estimulando. Só na minha cidade, São João do Rei, para você ter uma ideia, nós ajudamos a Associação de Produtores lá a apresentar são cerca de R$370 mil. Essa proposta sendo aprovada são R$370 mil que vai beneficiar dezenas de produtores e já está recurso na economia local do município. Então, volta o PA, o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, que é a política criada também à época do governo do presidente Lula, não menos que 30% da merenda escolar tem que ser da agricultura familiar. Então, isso é muito legal, né? Aqui no estado eu cheguei a propor até que isso fosse aumentado gradativamente, a gente está discutindo na Assembleia. E aí nós estamos falando dos outros programas que o fortalecimento das associações, do cooperativismo, né? E da garantia do fornecimento da alimentação de qualidade. Então, eu acho que no caso do governo federal, nós temos políticas importantes, robustas, e no caso do governo do estado, a gente ainda patina. O estado tem um olhar para a questão do agronegócio. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, que na esquerda cria uma polêmica, que assim, a turma demoniza o agronegócio e a esquerda da agricultura familiar e o centro-direita do agronegócio. Eu não vejo dessa maneira. Eu acho que o agronegócio ele tem um papel importante na economia do país, né? Muitas das vezes a nossa balança comercial é salva pelas exportações, né? Do agronegócio. Claro, abro um parênteses. Aquele agronegócio que abusa de agrotóxicos, dos fertilizantes, de impacto ambiental, que faz matamento para colocar boi, né? O antigo, graças a Deus, agora antigo passa a boiada, né? Vamos passar com a boiada, esse não nos interessa. Mas eu já vi, por exemplo, produções que são altamente sustentáveis e em grande escala. E do outro lado também, ficar nessa questão, a única produção agrícola que serve é a da agricultura familiar. São as duas coisas. Acho que uma não exclui a outra, sabe? As duas são importantes, tá dentro desse escopo. Então, acho que a gente tem que trabalhar isso. Olha, o país tem como vocação econômica a produção agrícola em larga escala, mas tem também essa presença da agricultura familiar como um dos componentes fundamentais para a alimentação da população brasileira, né? Há quem diga, olha, nós estamos falando de 70% do que a gente consome na alimentação vem da agricultura familiar. Então, claro, também ela desdobra depois na chamada agricultura orgânica, né? Que você tem ali uma produção que ela agrega valor justamente para as melhores práticas ambientais e também com relação à produção do alimento, né? Deputado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve aqui com a gente, né? Ele sempre participa nessa temporada aqui no Mercado Central também. E quando foi questionado sobre a questão do RRF, ele disse que teria um dedo de Brasília, insinuando que o governo federal teria tentado aí atrapalhar a questão da aprovação. O senhor reagiu e falou na Assembleia. Queria que o senhor falasse dessa sua opinião sobre essa fala do governador aqui. O governador está ficando especialista em colecionar frases idiotas, me desculpe o termo, né? Mas não há de se admirar quem parafraseia frases de ditador como Mussolini, não há de esperar muita coisa. Então, toda hora que alguma coisa dá errado para o governador, por culpa e responsabilidade dele, ele tenta atribuir a outra pessoa. E virou mania dele tentar colocar tudo na conta do governo federal. O fato dele não ter tido o zelo necessário para fazer a discussão e a tramitação do chamado PAF, né, que ali ele não conseguiu aprovar no tempo que ele queria, porque foi negligente, importante dizer isso, foi negligente, se precisar aqui a gente explica por quê. Eu digo o seguinte, olha, isso tem ideia de Brasília, para que a gente não faça adesão ao regime de recuperação fiscal. Durante todo esse período, nós ficamos brigando para que o Estado de Minas não aderisse ao regime de recuperação fiscal, porque o regime, a forma que está estabelecido, ou estava estabelecido, ele é extremamente prejudicial para o povo mineiro. Ele impõe sacrifícios aos servidores, ele congela remunerações, ele congela concursos em algumas situações, ele estabelece teto de gasto, ele coloca o Estado numa condição extremamente vulnerável com relação na relação econômico-financeira com o ente credor, que no caso é a União, e a gente sempre falava que tinha que pensar a alternativa, né? A alternativa não podia ser vender as estatais, não podia ser impor aos servidores, impor ao povo mineiro todo o sacrifício a partir de uma contingência do próprio serviço público, que tinha que pensar a alternativa. E o governador, por outro lado, não obcecado em aderir ao regime de recuperação fiscal criado pelo governo Temer e Bolsonaro. Qual que é que ponto que nós chegamos aqui hoje, né, no momento dessa nossa conversa? Que o próprio governo federal está revendo. Nós falamos com o ministro Haddad, o dia que nós chamamos no Ministério da Fazenda, vem cá, ministro, nós queremos saber o seguinte, não é se Minas deve aderir ao regime, não deve aderir, se ela atende os critérios ou não, que é uma discussão, eu enquadra,
Na minha opinião, se a gente analisar friamente os 3 critérios principais de enquadramento para adesão ao regime, eu acho que Minas Gerais tem problema que não enquadra. Mas vamos lá. Ainda dito isso, a pergunta que fazia o novo governo, o governo federal, é o seguinte: a atual lei que trata do regime de recuperação fiscal e as condicionantes nos atende? Porque nós nunca fomos um governo que impõe a obrigatoriedade de privatizações. Pelo contrário, nós nunca fomos um governo que impõe arroxo a servidor e coloca teto de gasto que pode implicar na desassistência de serviço público. E aí eu acho que o Tesouro Nacional compreendeu, o Ministério da Fazenda compreendeu e está falando, então vamos rever aqui algumas condicionantes. E outros estados que já haviam aderido falaram, a gente não dá conta de cumprir o que está colocado. Então, isso é um ponto claro que tem que colocar. Então, enquanto o governador ficava xingando, esperneando, ia na imprensa bater, a gente continuava trabalhando para que o governo redimensionasse os parâmetros para adesão ao regime. É evidente que, para mim, não quer dizer o seguinte, então quer dizer, amanhã se mandar para a Assembleia, vocês vão votar a favor do regime? De forma alguma. Estamos dizendo que o processo da discussão, ele começa a avançar. Esse é o ponto que eu queria chegar, deputado. Essas mudanças nas condicionantes que foram apresentadas pelo Tesouro nessa semana, entre elas há uma que me parece muito cara ao governo do estado e que foi dita aqui pelo governador e pelo vice-governador, que é o ponto das privatizações. Na proposta nova, eu vou chamá-la assim, não há mais a obrigatoriedade de que o ativo aqui, as empresas estatais, as empresas do estado, sejam colocados à venda necessariamente. Isso, de 0 a 10, melhora a condição para uma possibilidade de aprovação da RRF em quanto? Não, eu acho que, eu estou dizendo, o debate do regime de recuperação fiscal, ele tomou dimensões e contornos que tem como componente as obrigações objetivas, mas tem também outras situações. Eu agora vou voltar a falar sobre isso. Minas Gerais enquadra nos critérios para adesão de regime de recuperação fiscal? Vamos sair do debate se melhorou. Melhorou. Na minha opinião, avança muito, melhora muito as condicionantes. Mas vamos agora no que antecede isso. Sim. Minas Gerais, quando a gente analisa o nível de endividamento do Estado com relação à receita corrente líquida, comparado ao ano de referência, vamos pegar o ano 2021, o ano que antecede a adesão ao regime, Minas Gerais estava enquadrado? Não, te dou um dos exemplos, Minas Gerais não comprometia 60% da folha com a receita corrente líquida. Só ali já é um ponto que a União já poderia dizer, olha, você desculpa, mas você não enquadra na adesão ao regime. Depois disso, vieram ocorrendo outras coisas. A partir do momento que o governo consegue eliminar da autorização da adesão ao regime, e esse processo todo ele é iniciado, o governo adota medidas que são, inclusive, contrárias àquilo que preconiza o regime de recuperação fiscal. Uma das coisas que o regime falava é o seguinte, olha, uma vez que você adere, você tem que fazer a revisão de regime especial de tributação de incentivo fiscal. Na contramão, o que nós votamos recentemente na Assembleia? Benefício fiscal para locadora. Benefício fiscal. Então, opa, peraí. Se eu estou dizendo que se eu quero aderir a uma proposta do qual eu me impõe algumas questões, entre elas, revisão de benefício fiscal que eu dou, aqui no outro lado eu faço a concessão e sanciono rapidamente uma proposta nesse sentido, eu tenho que explicar isso. Então, eu acho que a gente vai ter que falar, peraí, agora nós queremos falar assim, melhorou as condicionantes? Avançou. Na verdade, é o seguinte, ainda ela vai para o Congresso, vão ser votadas, queremos saber o que vai acontecer ainda de avanço ou retrocesso no que o governo está pensando, né? Que são vários pontos. Aqui a gente lista rapidamente esse que eu disse aqui, para não dar tempo de falar tudo. Na é verdade, então, vamos saber o que ainda sai ao final do processo da votação. Mas, enfim, reconheço que houveram avanços por parte do que o governo federal tem sinalizado. E o outro debate que nós vamos fazer é esse, se realmente Minas Gerais estaria em condição de enquadramento para adesão. Quando você me perguntou sobre as privatizações, a grande questão e verdade é o seguinte, o governador não vai deixar de continuar tocando a agenda de intenção de privatização por causa do regime de recuperação fiscal. Eu não vou condicionar. O que era ruim era que o regime de recuperação fiscal do qual o governo federal está negociando, o governo federal nosso, Partido dos Trabalhadores, dizia que concordava que os estados tivessem que desestatizar as estatais. Posto isso não sendo mais uma obrigação, legal. Mas por outro lado, aí nós vamos fazer o debate que aí é uma agenda aqui para nós, em Minas Gerais. O governador quer privatizar e nós somos contrários, independente do regime de recuperação fiscal. E aí eu posso explicar aqui por que nós somos contrários. Bom, eu queria tocar ainda num outro ponto relacionado a essa discussão, deputado, porque há claramente por parte do governo Zema essa agenda que, na avaliação do grupo de oposição, é uma agenda privatista, de colocar as empresas desse tamanho. A discussão sobre Codemig, por exemplo, é uma dessas que volta e meia volta à pauta de discussão para olha, isso aqui é um parâmetro, isso aqui serve como modelo para pensar as outras empresas. O próprio governo federal já mudou, de alguma maneira, o que pensava sobre concessões desde lá atrás, ou de privatizações, e como as coisas foram evoluindo. O governo Dilma Rousseff teve algumas mudanças nesse sentido. Tem algum modelo específico que o Partido dos Trabalhadores e a oposição no Estado enxergue como
viável, seja de concessão, por exemplo, para as estradas de Minas Gerais, que é um plano do governo Zema, há alguma coisa, diria, no meio do caminho entre a privatização total ou a concessão que seja possível de fazer no estado que tem dificuldades econômicas evidentes como Minas? A pergunta que a gente faz é o seguinte: por que privatizar? Nós estamos falando de empresas que são deficitárias? Não. Elas são superavitárias com resultados inclusive expressivos? São. Tanto que as suas ações são bem cotadas na bolsa, são empresas recomendadas pelas principais consultorias e agências que acompanham o mercado financeiro, enfim, índice de sustentabilidade do Dow Jones, melhor desempenho no jornal Valor Econômico e por aí vai. São empresas extremamente robustas, com bom resultado. Então, se a gente está falando que são empresas estratégicas, que no caso da CEMIG Copasa, serviços essenciais, no caso da Codemig, que estamos falando do nióbio, que é um mineral raro, né, dos chamados que compõem as chamadas terras raras, então, e a reserva que tem no Brasil concentra 90% em Minas Gerais. Nós estamos falando então de serviços estratégicos, serviços essenciais, estamos falando de empresas que são superavitárias. Aí a pergunta que eu faço: por que privatizar? Eu acho que se o governador quisesse, por exemplo, fazer uma conversa com a União, podia falar assim: olha, vamos fazer aqui uma negociação, já que não é do governo federal o intento de privatizações, e o Estado quer resolver a sua vida financeira com a União, vamos fazer aqui um conto de contas usando as empresas públicas. Quanto que o governo está estimando a CEMIG? Quanto que ele está estimando a Copasa? Quanto que ele estima a Codemig? Só ali você resolve mais da metade da dívida de Minas com a União. Pode ser um caminho. O senhor sugere de uma compra da União de participação nesse ativo, por exemplo? Concessão. Porque você percebe que a legislação, ela fala, a gente que como cidadão, que quando você tem um nível de endividamento com uma outra parte, e que se em determinado momento a justiça determinar, você tem que dar como garantia algum tipo de bem seu, não é isso? Ora, se o Estado deve à União, ele pode fazer uma negociação dos seus bens, seus ativos, no caso das empresas públicas, saber se a União tem interesse. Só ali você já resolveria mais da metade da dívida de Minas. E a gente não teria que perder as empresas públicas para o domínio do mercado privado, né? Então eu acho que isso, na minha opinião, o governador ele tem essa obsessão da venda das empresas, mais por um viés ideológico, se não por interesse de algum privado próximo dele, que também está danado para ficar tomar medidas e ações que beneficiam algum tipo de amigo em alguma situação, né? Vamos lembrar que a família de Salim Matai é um dos maiores doadores de campanha do governador Zema, portanto, uma das coisas que nos traz a pensar os motivos daquele benefício como diz, não ter café de graça, não teria que pagar esse café. Então, aqui eu digo o seguinte: olha, na questão das privatizações, inclusive já há grupos interessados e direcionados a interesse de adquirir essas empresas. Então, se a Europa, se o mundo inteiro está revendo essa questão de privatização, porque isso aconteceu muito no passado, né? No passado, olha, o mundo todo caminhou, nós temos que desfazer de serviço público, que o público não dá conta de tocar o serviço, então vamos privatizar. E aí entenderam que com a privatização você alienou bens, patrimônio, o serviço precarizou, aumentou o custo para a população. O que está acontecendo? A Europa, já no movimento mais rápido, começa a reestatizar serviços essenciais, por exemplo, inclusive de transporte. E aqui no Brasil a gente ainda continua. Eu falo que o governo Zema tá meio assim, Barrichello, sabe? O Barrichello, tadinho, né? Do ex-piloto Barrichello, virou um meme porque ele sempre chegava atrasado, né? O mundo todo caminha no sentido contrário. O próprio presidente Lula, quando a gente falava de privatizações, fez toda a paralisação e reversão dos processos de paralisação de refinarias da Petrobras, que havia iniciado no governo Bolsonaro. Falou: opa, peraí, aqui parou, porque senão nós vamos ficar cada vez mais dependentes do petróleo internacional, da cotação internacional. Então eu acho que aqui a discussão é essa: se não há razão do ponto de vista econômico, se as empresas são superavitárias, se são setores estratégicos, são serviços essenciais, não há nada que justifique. Isso não resolve o problema de caixa do estado de Minas Gerais. De forma alguma resolve o problema de caixa de Minas Gerais. Sim. Deputado, vamos falar de 2024, afinal de contas, os nomes já estão pré-colocados aí para candidatura em Belo Horizonte. E no PT, há uma certa divergência aí em algumas falas na esquerda, que tenta unir e tenta fazer uma composição, inclusive tendo o nome de Duda Salabert, da deputada, como o nome que seria apropriado aí para algumas pessoas, né, nessa disputa. Mas algumas pessoas do PT, por exemplo, negam. Conversamos com a Agleide Andrade recentemente e ela falou: desconhecemos esse tipo de conversa. Mas logo depois, a própria Duda Salabert falava que havia essa conversa. O senhor, como presidente do PT aqui em Minas, tem essa conversa ou não? A Duda pode ser o nome para fazer essa composição, a esquerda representada por ela nessa disputa à Prefeitura de Belo Horizonte, ou o PT vai ter um nome próprio? Olha só, todo grande partido que se preze, ele inicia todo o processo
na construção de candidatura própria. E eu estou fazendo essa fala aqui, eu estou à frente da direção do PT há quase 5 anos. Então, a eleição municipal passada, eu conduzi o processo também, e se você pegar minhas entrevistas, eu vou repetir a mesma coisa. A gente parte da premissa de pensar a candidatura própria no maior número de cidades onde for possível. Todo grande partido tem que pensar nisso, né? Você não cria um grande partido, se torna um grande partido para querer ser vice ou só linha de apoio. Tá certo? Então, nosso caminho, ele inicia por isso. Quando a gente fala de Belo Horizonte, cidade que já foi governada pelo PT, com administrações bem avaliadas, né? O Belo Horizontino conhece a nossa forma de governar aqui, então acho que a gente resgata isso. Mas lá atrás o PT não foi bem nas últimas eleições, é verdade, por um conjunto de componentes, inclusive pelo antipetismo, que estava muito forte no Brasil todo e que colocou nós numa condição muito de retranca, né? Para poder fazer a disputa. Então, não só Belo Horizonte, no Brasil inteiro. Agora, eu acho que o antipetismo arrefece, os números, os bons indicadores do governo do presidente Lula vai ter reflexo e a gente vai ter outra conjuntura. Bem, o PT, eu penso que deverá apresentar nomes a ser debatidos com possibilidade de candidatura. Eu acho que essa construção, ela tem que passar por um diálogo com as forças do campo de esquerda, tá certo? Hoje a gente compõe um bloco, por exemplo, na Assembleia com PV e PCdoB. Na verdade, quando eu falo de PV e PCdoB, mais do que isso, nós somos federação, então a gente vai ter que conversar entre nós. Aí vamos um pouco mais além, temos a Rede, temos o PSOL e outros partidos. Temos aquelas forças que também estiveram na campanha do presidente Lula, né? São partidos e lideranças que estiveram na campanha do presidente Lula. Então, acho que esse é o espectro de diálogo que o PT tem que deixar em aberto. E você não inicia um diálogo com ninguém impondo candidatura. Mas só, Thalito, quero conversar com você, com o seu partido, mas já quero te avisar, o PT já tem candidatura se você quiser sob essa condição. Bem, eu não acho que é assim que funciona, né? Desde que eu me entendo por dirigente partidário. Então, nós vamos pensar quem são os nomes que o PT tem para apresentar para uma disputa, tá certo? Quais são os nomes que o partido tem que demonstram um nível melhor de competitividade? Vamos dar uma olhada nas pesquisas. Então, dentro dos nomes que o PT tem e mais os nomes que estarão dentro de um campo democrático, popular, do campo de esquerda, anti-Bolsonaro, se possível anti-Zema também, quais são aqueles que têm o melhor desempenho para disputar a eleição e liderar um projeto. Então, ao mesmo tempo que nós queremos apresentar nome, nós também não estamos condicionando e obrigando nenhum partido a vir com a gente já com isso liquidado e definido. Agora, a gente quer o direito de ter o prazo necessário, porque essas decisões se darão ainda ano que vem, para construir nossas candidaturas para que elas sejam viáveis para representar esse projeto de uma unidade mais ampla. Qual é esse prazo, deputado? Porque imagino que a construção passe. Até o prefeito da cidade hoje precisa de muito tempo, isso é dito pelo entorno do prefeito, para se tornar conhecido. Uma candidatura, mesmo com uma base de alguns dos parlamentares do PT na capital e na região metropolitana, imagino que também careceria da mesma coisa. Tem um prazo para isso acontecer, que a direção estadual pensa, temos que decidir até agosto desse ano, até o final do ano, até o começo do ano que vem? Possivelmente será, se for, porque como é que funciona no PT? A direção nacional, ela estabelece o que ela chama de calendário de definição da tática eleitoral. E esse calendário determina alguns procedimentos com datas. Eu acho que isso deve iniciar lá em abril, o calendário definido pelo PT Nacional. Aí ele vai dizer para nós assim, olha, de tanto a tanto, vocês têm que definir se o PT vai ter candidato ou não. Se o PT definir que tem candidato, abriu o prazo para as inscrições das candidaturas, quem quiser ser candidato. Havendo mais de uma inscrição, você vai marcar a data das prévias. Depois da prévia, você vai escolher quem é o candidato. Então, isso tudo vai ter na etapa. Se lá na frente, na primeira, falar o PT não tem candidato, mas opta por apoiar uma outra candidatura, aí o PT vai ter que dizer com quem que é, qual que vai ser o processo. Então, há toda uma construção interna de um calendário ainda a ser definido pelo PT Nacional. E também lembrar o seguinte, que cabe a nós, né, as direções aqui no estado, construir a tática e apresentar isso para o PT Nacional. Mas a palavra final vai ser do PT Nacional. PT Nacional, quando se trata de capitais, cidade de segundo turno, cidade acima de 100 mil eleitores, PT Nacional vai dizer. Então, aqui em Minas, a gente tem que ter a condição de construir a melhor estratégia para o convencimento do PT Nacional, para não ser diferente do que nós temos de expectativa, né? Senão nós podemos falar assim, olha, nós vamos apoiar aqui o Jean Peter. Aí vem o PT Nacional e fala assim, não, senhor, vocês vão apoiar o Cristiano para prefeito de Belo Horizonte. Opa, mudou tudo, né? Então nós vamos fazer a nossa parte, mas sabemos que estatutariamente nós temos limitação e o PT já definiu que eles cuidarão das cidades que eles entendem que são prioritárias. Mas o para casa, que é as conversas, as negociações, pensar as candidaturas, fortalecer essas candidaturas, eu acho que dentro do partido, quem deseja ser candidato tem que construir a sua viabilidade, né? Fazer as conversas, fazer a movimentação necessária para lá na frente ter um mínimo de competitividade. Então é isso. Eu não sou favorável ao PT fazer disputas do qual o partido sai menor do que vai entrar, né? Disputar a qualquer custo, a qualquer preço.
Agora, é evidente, numa candidatura que tem o mínimo de viabilidade, que consiga fazer uma boa disputa, um bom debate e unificar e agregar outras forças para que a gente também não vá sozinho, aí eu acho que isso é o que o partido tem que ter como objetivo. Nós estamos conversando com o deputado estadual Cristiano Silveira, do PT. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Aquele momento de respostas curtas na mesma medida que a gente fará as perguntas, deputado. Candidatura própria ou aliança com o PSD? São os dois caminhos para 2024? O primeiro é a construção da candidatura própria. O segundo, na política você não pode dizer que você descarta qualquer tipo de negociação, mas o caminho hoje seria a construção da candidatura própria. O antipetismo hoje é menor em BH? Sim, sem dúvida, em Minas. O que é mais importante hoje no âmbito geral para o PT? A construção de uma base forte para o governo Lula no Congresso Nacional ou as candidaturas locais? Quando as duas forem possíveis em convergência, melhor, né? O prefeito de BH, Fuad Noman, é um nome competitivo caso o PT não tenha candidatura própria? É um nome que não pode ser descartado, até mesmo porque ele apoiou a eleição do presidente Lula em Belo Horizonte, então é um nome que tem que ser considerado. Deputado Cristiano Silveira, presidente estadual do PT, muito obrigado por essa conversa aqui conosco no nosso Café com Política nessa temporada especial aqui do Mercado Central.